A agenda de inovação, o locus principal da inovação é sempre as empresas, isso é um consenso na literatura, mas a inovação é um processo complexo, ela envolve um ambiente externo à empresa, todo um ecossistema de conhecimento, onde envolve as universidades, os laboratórios, os centros de P&D, e tudo isso é decisivo. E no Brasil nós temos um grande problema. O nosso cenário econômico hoje é desafiador. Nos anos 80, a indústria brasileira era responsável por metade do PIB, hoje é 1/4 do nosso PIB, e a indústria de transformação é 13%. A indústria tem declinado, as tendências têm demonstrando uma tendência de retração, e nós temos uma diferença. Quando os Estados Unidos têm se desindustrializado, ele mantém marcas, mantém uma enorme liderança nas fronteiras técnicas. Quando ele deixa de industrializar a Barbie nos Estados Unidos, uma Barbie é $20, $19,50 continuam nos Estados Unidos, sai apenas 50 centes. No nosso caso, nós somos inteiramente removidos das cadeias aonde nós deixamos de atuar. O Brasil está perdendo competitividade. Nós ocupamos hoje a 57ª posição. Quando a gente decompõe isso, a gente vai ver uma série de elementos, mas estamos perdendo competitividade relativa. Os países ricos têm investido mais em inovação, têm investido mais em ativos intangíveis, como conhecimento, e nós estamos ficando para trás, investindo menos em capital humano, que na sociedade do conhecimento é decisivo. Nós estamos tendo uma série de problemas na nossa balança comercial. Até 2005, mais ou menos, a nossa balança comercial era superavitária, tinha um superávit da faixa de $5 bilhões ano, e deve fechar esse ano com mais de $120 bilhões em déficit na balança comercial de produtos industriais, e mais intensamente na área de alta tecnologia e média alta tecnologia, exatamente função e expressão do custo Brasil e as dificuldades competitivas. Temos embalado sol e água na forma de soja, minério e outras commodities, e sabemos que isso não vai sustentar um país, não vai sustentar uma moderna economia de serviços, até porque esse processo de retração da nossa matriz industrial vai expor muito mais o Brasil aos ciclos econômicos internacionais. Precisamos avançar na agenda de inovação. Essa lâmina aqui, a seguinte, Emília, ela meio que desmonta essa construção, ela vai mais a fundo e qualifica melhor o debate. Durante muito tempo eu ouvia o ministro Sérgio Rezende usar essa expressão, acho que ela não expressa adequadamente. O setor público faz a sua parte, e as empresas brasileiras têm que fazer mais, porque para fazer face ao dispêndio do setor público, quando a gente examina mais profundamente, sofisticando mais o processo, nós vamos ver que a agenda nossa está nesse quadrante aqui, que é liderado pelo dispêndio na universidade e é liderado também pelo sistema de inovação orientado para a pesquisa pública. Os países desenvolvidos têm uma liderança maior nas instituições de ciência e tecnologia e com foco na lógica empresarial. Em outras palavras, o que acontece é o seguinte: quando você encaixa bem a estrutura de dispêndio público, ela alavanca muito mais o dispêndio privado. E nós temos ainda uma distância, um dever de casa para fazer nessa direção. Há avanços inegáveis, eu vou falar disso, há uma construção em processo, a MEI é um processo importante, e temos um enorme dever de casa também para o setor empresarial. Então, poderíamos dizer que fica mais razoável descrever o nosso Sistema Nacional de Inovação com um duplo problema. Temos um problema de oferta e um problema de demanda. De oferta, porque a natureza dos instrumentos de política pública são muito burocratizados, muito distantes do mundo empresarial, muito focado na lógica acadêmica, e temos ainda um problema de intensidade nas estratégias empresariais, que ainda são insuficientes do ponto de vista de maior densidade de dispêndio na área de inovação. E os dados
eles refletem de maneira inequívoca isso. Vão ver aí Japão, Coreia, China, Alemanha, Estados Unidos, que estão exatamente naquele quadrante mais moderno, que consegue alavancar de maneira mais clara um dispêndio público com um dispêndio privado muito maior, e isso vai assegurar a participação com empresas nas cadeias globais de valor, construção de marca, liderando o comércio internacional e conseguindo, inclusive, uma maior alavancagem no Sistema Nacional de Inovação, estabelecendo uma rede cooperativa sistêmica entre esses atores que vai gerar um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico e social para esses países. Inovar é certamente uma agenda central no Brasil. Se nós olharmos todas as principais agendas, nós não vamos conseguir avançar rapidamente na agenda macroeconômica, o tripé vai continuar existindo, as relações de trabalho não vão ter tanta velocidade, a agenda educacional está avançando, mas está avançando lentamente, isso é geracional, a infraestrutura, temos modernizado o marco legal, há uma nova postura do governo, mas esse processo ainda será muito lento, aonde a gente pode fazer a diferença e fazer a diferença rapidamente é inovação, e por isso nós defendemos, inclusive, que tem que se dar maior carga ao orçamento de ministério, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ter uma relação mais seletiva no equilíbrio fiscal, que é algo importante para toda a sociedade, mas entendendo a importância dessa agenda, há avanços claros, desde a criação dos fundos setoriais, os esforços de conexão de uma política industrial, que é algo importante, afirmativo dessa agenda, a lei de inovação, que agora está sendo revista e modernizada, a lei do bem, instrumentos fiscais automáticos, as várias etapas do processo da nossa política industrial, o Plano Inova Empresa, com volume de recursos significativos, o advento da Embrap, que tem um elemento extremamente importante, porque sai da lógica ofertista, vai para a lógica de demanda, tem uma via rápida, o modelo fast track, e com elevada alavancagem de dispêndio privado, e a experiência da Embrap, a secretária executiva falou muito bem sobre isso, tem sido muito exitoso, muito bem liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós avançamos no nosso sistema de inovação a um número maior de empresas, ou seja, as estratégias estão convergindo a um esforço de modernização da agenda de política pública e de resposta empresarial. Apenas ele é ainda absolutamente insuficiente para as necessidades de conexão disso com um sistema de desenvolvimento econômico, com um círculo virtuoso que poderíamos estar implementando, estabelecendo claro o diálogo, que temos um duplo problema de oferta e demanda dentro desse sistema, mas temos que registrar que hoje nós temos 64% a mais no número de empresas, na sua grande maioria empresas industriais, e que nós temos um número que hoje é 200% maior em empresas que têm efetivamente apoio dos instrumentos de política pública, isso é relevante. Estamos crescendo as pessoas de P&D, a comunidade de P&D que estão nas empresas e no sistema público, ele mais que dobrou, então é algo importante a se registrar. Nós temos que avançar no Brasil, que tem que saltar na agenda de inovação, como eu falei há pouco. Eu vou falar um pouco do que nós temos feito. A CNI tem um mapa estratégico que tem como elemento fundamental a educação, e numa pesquisa que nós fizemos, as principais lideranças empresariais brasileiras apontaram a educação como pilar fundamental. A agenda para a competitividade ela é centrada em inovação e produtividade. Então, achamos que nesse scoreboard nós temos essa estrutura de causalidade baseada em educação, buscando a competitividade por meio da inovação tecnológica. A mobilização empresarial pela inovação pode ser descrita como a mais bem-sucedida plataforma de cooperação pública e privada. Nós temos aí mais de 100 lideranças empresariais, as principais lideranças empresariais sentam-se à mesa com o ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministro da Educação, outras áreas públicas necessárias, as suas agendas, para avançar no marco legal,
para avançar no marco legal, aumentar a competitividade empresarial por meio da inovação, desenvolver a proposta de expandir o financiamento privado e público à inovação e aperfeiçoar o quadro legal e desenvolver uma cultura de inovação no país, à semelhança das iniciativas nacionais de inovação que acontecem nos Estados Unidos, Inglaterra e nos países desenvolvidos. Há um planejamento estratégico com toda a relação de causa e efeito, a prioridade da agenda da MEI, que vai desde modernização do marco legal, aperfeiçoamento do sistema financeiro, projetos estruturantes, entre outros. Isso é todo um quadrante, é muito mais do que o PowerPoint que, ora, eu apresento. Essas propostas, ela se materializa no Word, sem fazer aqui uma propaganda, mas no editor de texto, vamos dizer assim, colocando claramente que tipo de legislação, seja ela legal, ou seja ela baseada em portaria, ou seja, infralegal, para fazer avançar a nossa agenda, bem como a constituição de uma plataforma privada de mobilização empresarial, como nós fizemos nos anos 90 na agenda de qualidade e produtividade para o país. Há um conjunto de conteúdo hoje disponível às empresas e a quem está participando. No Senai estamos avançando muito. O Senai é um dos maiores sistemas de educação profissional do mundo, o maior do Brasil, o maior da América Latina. Nós temos esse nível de capilaridade. Hoje tem no Brasil estudantes matriculados em 2.600 municípios do Brasil, fazendo curso de educação profissional no Senai. Atuamos em todos os setores. Fechamos 2014 com quase 4 milhões de matrículas. Somos o principal parceiro do maior programa da história desse país de educação profissional, o Pronatec, algo decisivo para mudar a matriz educacional brasileira. E estamos avançando na criação de 62 institutos Senai de inovação. Se o Senai foi uma organização decisiva para o Brasil a fazer a revolução industrial que fez na segunda metade do século XX, com a intensidade que fez, nós estamos nos colocando hoje, já somos, a maior instituição de apoio a serviços tecnológicos da indústria e com a constituição desses 61 institutos Senai de inovação, com abordagem setorial e distribuído regionalmente, com aderência à distribuição do tecido industrial, inclusive pelas especialidades a qual eles atendem. Os institutos de tecnologia são setoriais e os institutos de inovação. O Senai ele é uma instituição com um DNA alemão, quando ele se constituiu em 1942, fundada nas séries metódicas. Se a USP nasceu com a atração de uma pleiade de intelectuais franceses para montar, o Senai nasceu com a atração de Herr Professors alemães e suíços, trazendo as séries metódicas para o Brasil. Mas, novamente, o nosso modelo inspiracional, que é parceiro da montagem dessa estrutura, é o Instituto Fraunhofer e o MIT. Na montagem, o MIT nasce como um Senai em Boston. Ele era um instituto voltado para a educação profissional e mecanização agrícola, hoje é o que é, e nós somos o Instituto Senai de Inovação nas 26 principais tecnologias transversais, que vão desde automação e manufatura até tecnologias laser ou micromanufatura, distribuída também nas principais tecnologias demandadas pelo tecido industrial brasileiro. E temos, para finalizar, um conjunto de propostas voltados para a construção do Sistema Nacional de Inovação, que vão desde a participação maior do setor industrial nas propostas dessa comissão de avaliar o nosso sistema educacional, bem como a participação do Senai na agenda de conhecimento de a criação dos institutos dessa área, melhorar a qualidade e aumentar as vagas nos cursos de engenharia. Temos todo um conjunto de agendas voltados para aprofundamento e aperfeiçoamento dos cursos de engenharia. A CNI e a MEI têm defendido equalizar o tratamento das ICTs e das empresas na agenda brasileira, dar preferência para os produtos das empresas que investem em PDI, maior flexibilidade, mais segurança jurídica para o incentivo, permitir que professores das universidades, isso a Emília falou muito bem, tenham uma atuação mais forte na agenda de inovação. O locus da inovação é a empresa, mas certamente a forma como nós restringimos isso é prejudicial. Política Nacional de Nanotecnologias, temos que aperfeiçoar o marco em discussão no Congresso, e com isso eu termino a minha apresentação respeitando o tempo como os anteriores.